Olá, boa noite. Veja que destaque na edição de hoje do Jornal da Guará. Investigação da Polícia Federal desarticula a quadrilha de madeireiros que agia no estado. A crise da Santa Casa, a ausência de atualização na folha de consultas e exames provoca a falência da unidade. Carreata da Hanseníase chega a São Luís para realizar exames de detecção da doença. E veja também os concursos públicos como alternativa de carreira. Agora, no Jornal da Guará. A Polícia Federal realizou uma grande operação nos últimos dias, cujo resultado foi apresentado hoje. A ação era contra a atuação ilegal de madeireiros. A Federal esteve na Secretaria de Meio Ambiente Estadual, mas a ação não previa a prisão ou mandado de prisão contra o secretário estadual Marcelo Coelho, que conversou com a imprensa sobre as investigações. A reportagem é de Sol Lago. A Polícia Federal investiga a atuação de uma organização criminosa que vinha extraindo madeira ilegalmente nas reservas indígenas. Ao todo, a operação cumpre 77 mandados judiciais, 11 de prisão preventiva, 10 de prisão temporária e 56 de busca e apreensão. Os mandados de busca e apreensão foram solicitados pelo juiz da 8ª Vara Federal, Ricardo Felipe Macieira. Foram inclusos documentos relativos a empresas madeireiras. Documentos isolados entre os anos de 2012 até 2015, que irão contribuir com as investigações que a Polícia Federal realiza em todo o estado do Maranhão relativas à extração irregular de madeira. O que a gente faz é municiar a justiça com informações. Tanto da nossa fiscalização como o IBAMA, a gente trabalha em conjunto para municiar a justiça. Não tem nada que a Secretaria tenha interesse em omitir. Não tem uma informação que a Secretaria omita. Em nota, o governo do Maranhão reiterou que tem total disponibilidade em esclarecer a ação e que a Procuradoria-Geral do Estado já requereu informações junto ao órgão condutor da operação, reiterando a disponibilidade do Executivo Estadual no fornecimento de informações. Vamos falar de saúde agora? A crise na Santa Casa de Misericórdia em São Luís é preocupante, especialmente porque é uma unidade de saúde a menos para tratar da população. Sem recursos, os atendimentos precisaram ser reduzidos. A unidade de saúde agora precisa da ajuda de todos para manter as portas abertas. O apelo foi feito pela internet. O diretor da Santa Casa de Misericórdia de São Luís usou as redes sociais para pedir doações. Na publicação, ele fala que é a pior crise da história do hospital e solicita a doação de atadura gessada, luvas e até gaze, materiais básicos para procedimentos hospitalares. E não é só isso, ele também pede a doação de alimentos. Passando pelas instalações do hospital é que a gente se dá conta dessa crise. Sem recurso, a administração da Santa Casa precisou reduzir o número de atendimentos. Os leitos das enfermarias estão vazios porque é impossível mantê-los funcionando. São dezenas deles. O posto de enfermagem teve que ser desativado. A única fonte de recurso da Santa Casa é repassada pela Prefeitura de São Luís através do Ministério da Saúde. O valor é calculado conforme uma tabela de atendimento que gira em torno de R$500 mil, que não é suficiente para atender toda a demanda do hospital. A tabela de procedimentos não é atualizada há cerca de 14 anos. Para um parto cesariano, por exemplo, só é pago, no total, R$ 545,73, dinheiro para repassar aos profissionais e custear os insumos. Só para se ter uma ideia, o valor cobrado em clínicas particulares para a realização desse mesmo procedimento gira em torno de R$ 3.500. E aí não tem jeito. Sem dinheiro, a Santa Casa já demitiu 89 funcionários. Muitos que continuam na instituição estão com os salários atrasados e a dívida com os fornecedores chega a mais de R$1 milhão. Pagamos sempre cuidando de pagar o funcionário em primeiro lugar. Mas aí tem os fornecedores, tem as necessidades. Fica um ciclo vicioso terrível. Nós temos que internar menos pessoas, operar menos pessoas, porque os materiais são poucos, materiais que se usam para atender gente, para atender pessoas, pacientes, e diminuir as cirurgias. Até hoje, a Santa Casa de Misericórdia espera o credenciamento do governo federal para ativar a unidade de terapia intensiva, com 11 leitos prontos para funcionar.
Os leitos da UTI aqui da Santa Casa estão todos prontos. A gente percebe que a estrutura também já está toda montada, tem a separação aqui do leito, os aparelhos, esse aqui o ventilador também já está pronto, os terminais de oxigênio, ar comprimido, as camas, já está tudo pronto. Porém, até agora não foi inaugurada, não é isso, doutor? Falta o quê? Falta que o SUS faça o credenciamento dessa UTI. Agora é triste ver toda essa estrutura não sendo utilizada. Não sendo utilizada e se desgastando e a população precisando. Isso é que é mais triste ainda. Que falta leite de UTI em São Luís, no Maranhão e no Brasil, como eu lhe mostrei. Só tem 9 cidades no Brasil que tem leite de UTI público. É impossível manter uma saúde pública nessas condições. A UTI foi reformada com recursos doados por Edson Lobão Filho, que se sensibilizou com a situação da Santa Casa. Na época, ele fez uma promessa, após sofrer um grave acidente automobilístico em 2011. Em ação de graça, ele cumpriu o voto e reformou toda a UTI com equipamentos modernos. Por telefone, ele lamentou a situação e disse que o poder público não está sabendo aproveitar toda essa estrutura. A doação que eu fiz da UTI, em primeiro lugar, é a parte mais cara de qualquer hospital, é a UTI. E essa está montada, modernista. Eu fiz a obra toda, não só os equipamentos. Eu cuidei da parte de hidráulica, da parte elétrica, refiz tudo. É um ambiente grande, moderno, pronto para atender qualquer paciente de UTI. E eu fiz isso porque a direção do hospital havia me dito que isso agregaria para o hospital uma série de outros serviços, como cirurgias, que poderiam vir consequência da presença da UTI e que até então eles não tinham tido condições de fazer. Então eu vi naquilo o surgimento, o renascimento da Santa Casa. Infelizmente, ninguém, o poder público, tanto estadual quanto municipal, não soube usar a Santa Casa. E olha só, amanhã vai acontecer uma reunião na Assembleia Legislativa justamente para tratar do assunto saúde. Quem tem as informações para a gente sobre isso é a repórter Aniele Pimentel. Oi, Aniele, boa noite. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Amanhã acontece a reunião da Comissão de Saúde e o debate será sobre os recursos federais que vêm para o Estado. Recursos de média e alta complexidade para atendimentos ambulatoriais e hospitalares. Essa reunião terá a presença de deputados da bancada federal, da FAMEM e do secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula. Há 26 anos, o Maranhão está entre os estados que menos recebem recursos financeiros do Ministério da Saúde para custeios dessas ações, à frente apenas do Pará e do Amazonas. A reunião vai debater esses assuntos e o aumento do valor per capita para o Estado. Eu volto com você, Pascoal, até amanhã. Muito obrigado, Aniele. Boa noite para você. A partir de amanhã estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Os estudantes pré-selecionados devem se inscrever neste endereço eletrônico que está aparecendo aqui na tela. O teto é permitido para quem tem até 3 salários mínimos. Os estudantes ainda precisam validar suas informações e também acertar a contratação junto ao agente financeiro, neste caso, a Caixa Econômica Federal ou então o Banco do Brasil. Vamos agora a outras notícias que foram destaque nesta quinta-feira. 57 municípios já foram percorridos pela Carreata da Saúde. O caminhão da hanseníase identificou 226 casos da doença. Na capital, 2 pessoas foram diagnosticadas com hanseníase. O Maranhão é o estado que tem a maior prevalência da doença no país. A carreta fica de 8 da manhã até as 4 da tarde na Praça Deodoro. A seguir, o encerramento das atividades no Parlamento Estadual, em Santo Só.